Queridos irmãos, você pode abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, um texto muito conhecido de todos nós. Eu quero meditar com os irmãos essa noite. Que maravilha, não é? A gente poder, mais um domingo, finalizar esse dia que o Senhor separou para descansarmos nele, cultuarmos e desfrutarmos dele. Mais uma vez, finalizar esse dia lendo a palavra de Deus, meditando, ouvindo sua voz, cultuando ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e o 2. Diz assim então a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Mais uma vez, vamos rogar ao Senhor que nos conduza, que o seu Espírito nos conduza a toda a verdade, daquilo que o Senhor pretende e intenciona na sua palavra para cada um de nós. Santo Deus, nos chegamos a Ti mais uma vez, mediante Cristo Jesus, e rogamos a Ti, Pai, que por Tua graça, por Tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos vivifique, nos fortaleça. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, aquece o nosso coração de amor e de devoção pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te clamamos. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês essa noite sobre alguns fundamentos para a nossa devoção cristã. O fato é que todas as vezes que nos aproximamos da palavra de Deus, é certo que algo em nós nos chama sempre a necessidade de conserto, de mudança, de consertar aquilo que está errado em nós. E todos nós almejamos consertar alguma coisa. Todos nós almejamos consertar o que está errado em nós, e todos nós também almejamos, talvez muito mais, até consertar o que está errado no mundo. Essa busca, embora não pareça, de querer esse conserto, de querer essa transformação de tudo, de todas as coisas que estão em nossa volta, muitas vezes a gente não percebe, mas isso é uma busca, um desejo, um sentimento que é um sentimento religioso. Aquilo que nós nascemos e crescemos, e toda a história, toda a humanidade sempre teve esse desejo religioso, e por que não dizer um desejo por busca de redenção, e isso se caracteriza ainda mais como um sentimento religioso, porque nós partimos sempre de um pressuposto de que as coisas não deveriam estar do jeito que estão, nem no mundo, nem em nós mesmos. Nós sempre estamos buscando, de alguma forma, melhorar, ainda que o seu alvo, ainda que a sua motivação, aquilo que move você a isso, possa não ser o mais correto possível, o mais legítimo ou o mais louvável. Há sempre um desejo por uma redenção, e isso sempre parte desse pressuposto.
Se você está incomodado e querendo melhorar a sua vida, há um pressuposto de que sua vida não deveria estar aonde ela está. Se você olha para o mundo e quer mudar alguma coisa no mundo, você parte de um pressuposto de que deveria estar melhor. E muitas vezes esse parâmetro nós nem temos exatamente definido em nossa cabeça, em nosso coração, mas nós sempre estamos nos movendo e buscando isso. Então essa é uma busca religiosa, porque ela parte de que alguma coisa, ou o pressuposto de que alguma coisa deve ser feita por você. Alguma coisa deve ser realizada por você, seja para mudar você mesmo, seja para mudar o mundo. Mas além de que alguma coisa deve ser feita, e você sabe disso, você sabe que existe um como também, existem formas, e o ser humano busca compreender, encontrar essas formas, essas condições, para que então essa melhoria, esse conserto, ou por que não dizer, essa redenção seja alcançada. É uma busca religiosa porque nós nascemos com esse desejo, é uma busca religiosa então porque parte desses pressupostos, ou aquilo que nós acreditamos ser verdade, e por que não também dizer aquilo que acreditamos ser revelação para a nossa vida e que condiciona as nossas ações. Se temos esse objetivo, se temos esse desejo, e se assim nós nos conduzimos, nós precisamos olhar para a história, olhar para o mundo, olhar para a nossa vida e perceber que existem somente 2 tipos de religião no mundo. Não existem outros tipos, apenas 2. Você pode identificar várias religiões, mas apenas 2 tipos. De todas elas, ou quase todas, nós encontramos exatamente uma religião que é de obras. Por todos os lados, por toda a história, você olha para o mundo e você encontra a religião que pressupõe obras para que você tenha algum merecimento. Todas elas são assim. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa elaborar, sacrificar alguma coisa, entregar alguma coisa para que você tenha o merecimento daquele Deus, daquela coisa, daquela força, daquela entidade se voltando e se direcionando a você. Um outro tipo de religião, então, e só uma religião no mundo é que parte desse pressuposto, é o tipo de religião da graça. E é exatamente do cristianismo que nós estamos falando. O homem, em todas as suas relações, é religioso. E em todas as suas relações, ele obedecerá ou seguirá a religião de obras, ou ele seguirá a religião e os pressupostos da graça. Se tudo isso é verdade, o que nós chamamos de religião é religião. O que nós chamamos de política também é religião. O que nós chamamos, talvez, de ideologia também é religião. E já dizia o poeta, eu quero uma para viver. Observe, muitas vezes nós tentamos colocar as coisas em lugares separados, mas no fim das contas, tudo aquilo que nós nos envolvemos e acreditamos que por meio dessas coisas o mundo encontrará alguma redenção, alguma melhoria, algo que no futuro possa nos trazer aquele ideal de vida que nós tanto buscamos, tudo isso é religião, ou sentimento, ou assentimento religioso. O feminismo é uma religião, o marxismo é uma religião, o anarquismo é uma religião, e assim vai, etc, e etc. Tudo que nós nos relacionamos com todas essas coisas, nós nos relacionamos de forma religiosa. Então você me perguntaria, se tudo isso é religião, qual é a diferença que eu posso encontrar, ou qual a diferença que existe entre essas religiões?
A diferença é exatamente que algumas delas são sobrenaturalistas. Elas acreditam no sobrenatural, elas acreditam naquilo que é transcendente, elas acreditam numa revelação. Outras são naturalistas, elas partem do pressuposto que o ser humano é a fonte, o meio e o fim de tudo aquilo que seja inicial, que seja a origem, e também de tudo aquilo que possa ser o nosso futuro, o nosso ideal. É o ser humano que vai fazer, é o ser humano que tem o poder, é o ser humano que é capaz, e então a gente tenta sempre consertar as coisas, e nós acreditamos em tudo isso. Quando os filmes falam sobre isso, quando os comerciais falam sobre isso, quando os professores das faculdades falam sobre isso, nós de alguma forma vamos sendo movidos por isso. Toda religião pode então, ou pede de você algum sacrifício. E então entenda claramente, eu estou colocando tudo isso dentro desse pacote religioso, porque absolutamente tudo isso nos pede sacrifício. As religiões sobrenaturalistas assumem isso. Elas não tentam esconder de que algum sacrifício terá que ser feito de sua parte, para que você possa então caminhar nesse caminho que almeja a redenção, a consumação plena das coisas e esse futuro ideal que nós almejamos. Porém, as naturalistas já não assumem tanto assim. As religiões naturalistas, elas normalmente conduzem você a acreditar que o alvo e o objetivo é você mesmo. Elas sempre caminham com um pressuposto humanista. Ela faz com que você acredite que você está buscando o que é melhor para você. Faz com que você acredite que você está fazendo aquilo por causa de você mesmo. Que você está fazendo aquilo não pensando necessariamente num bem comum, mas primeiro aquilo será bom para você. E com todo esse discurso humanista, nós vamos acreditando que o centro gerador, motivador e aquilo que faz com que a gente se mova seja exatamente o nosso próprio bem, o nosso próprio bem-estar. Nem que para isso nós eliminemos da vida do outro a liberdade que ele tem. E muitas vezes o discurso se contradiz, porque nós, em busca de um bem que nós acreditamos que é para nós, nós também acreditamos que é para todos. E quando nem todos concordam com isso, nós começamos a não desejar para ele, ou não entregar a ele a liberdade que nós também queremos ter, em busca desse conserto, dessa melhoria, dessa reforma, desse ideal tão almejado pela humanidade. Todas, absolutamente todas, pedem sacrifício para nós, e todas pedem esse sacrifício para que você tenha algum merecimento, e somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que nos pede ações de graça. Não como merecimento, mas como amor, como ação de graça. É exatamente nesse ponto em que eu peço que você se volte ao texto, é exatamente nesse ponto que entra a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é espetacular. Essa carta, ao longo de toda a história, é considerada assim, em senso comum, por todos os estudiosos, teólogos, um dos pontos culminantes de toda a palavra de Deus. Há um bispo do V século, João Crisóstomo, que, compreendendo a importância dessa carta aos Romanos, ele pedia que ela fosse lida para ele inteira, todas as semanas, em voz alta. Todas as semanas, ele queria que ela fosse lida para ele em voz alta. Ele queria memorizá-la, ele queria tê-la em sua mente e em seu coração, porque ele compreendia que ela era rica e tinha um panorama bíblico completo de
toda a teologia bíblica aqui exposta de maneira fantástica, de maneira sobrenatural. João Calvino afirma que essa carta era um caminho certo, seguro, para quem quisesse compreender as Sagradas Escrituras, fazer o estudo dela. Quem fizesse esse estudo, quem compreendesse a carta de Romanos, tinha toda a segurança de que compreenderia todas as Sagradas Escrituras. Eu quero pensar aqui, de forma breve, nesse panorama. Eu não vou fazer naquele estilo mais sistemático, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 5, e os temas que cada um tratará, mas eu quero pensar de forma mais panorâmica, para que você observe o quanto essa carta é de fato assim, um apanhado de toda a Escritura de forma fantástica. A carta de Paulo aos Romanos não poderia deixar de ser. Trata sobre Deus, trata sobre o homem, trata sobre o pecado, trata sobre a graça. Todas essas doutrinas estão expostas de maneira clara. A lei de Deus, o juízo de Deus, o plano da salvação de Deus em toda a Escritura, a eleição do povo de Deus, a reprovação, a função e a obra de Cristo Jesus, o ministério do Espírito Santo. A carta de Paulo aos Romanos trata sobre a fé, sobre as obras e o lugar delas em nossa vida. A carta de Paulo trata sobre a criação, trata sobre a redenção, sobre a própria revelação, o que é a revelação de Deus, sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a esperança cristã, sobre a natureza da própria igreja do Senhor, o lugar dos judeus e o lugar dos gentios nos propósitos de Deus, sobre uma filosofia da história da igreja e sobre uma filosofia da história do mundo. A carta de Paulo aos Romanos trata sobre o significado da própria mensagem do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento está nos comunicando. A carta de Paulo aos Romanos trata sobre a importância do batismo. Observe como que há um apanhado teológico gigantesco em todos os seus capítulos. E chegando ao fim, e aqui está o nosso texto, ele trata sobre os princípios da devoção pessoal, sobre a ética, sobre a comunhão cristã, a comunhão do corpo de Cristo, sobre os perfis da impiedade ou do impiedoso, do ímpio, mas também sobre a própria piedade e daqueles que são escolhidos pelo Senhor para viverem exatamente da forma como nós lemos aqui nesses 2 versículos. Versículo 1 do capítulo 12, então, se você voltar os seus olhos ao texto, o apóstolo Paulo começa com um rogo. Essa é uma palavra que no nosso vocabulário se perdeu já faz tempo, mas ela traz aqui uma ideia de alguém que implora, alguém que suplica. E veja, na autoridade de apóstolo que ele tem sobre a igreja, sobre as ovelhas do Senhor, o apóstolo Paulo se coloca aqui como alguém que implora, que pede a esses irmãos: eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aqui eu e você precisamos voltar ao capítulo 11, alguns versículos anteriores. Se você voltar os seus olhos ao texto, versículo 30 do capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus
todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Agora o apóstolo Paulo, após esse versículo, ele brada, ele tem um êxtase aqui em adoração, em louvor a Deus. E depois de desenvolver toda essa doutrina, toda essa teologia, tudo aquilo que a palavra, o evangelho de Deus está revelando à igreja, na sua santa escritura, o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Observe, Deus não precisa que nós entreguemos qualquer coisa a ele. Deus é Deus. Que profundidade, que grandeza. E então no versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele, o fim de todas as coisas é exatamente Deus. O início de todas as coisas é Deus. O caminho, a existência na qual eu e você estamos inseridos é Deus também. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, como o apóstolo Paulo cita em Atos capítulo 17, citando um poeta de sua época: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É agora então que o apóstolo Paulo diz: irmãos, como que implorando, suplicando, eu rogo a vocês. Veja, o apóstolo Paulo não se coloca em uma posição de juiz, em uma posição condenatória. Ele não se coloca aqui, embora discorra fielmente essa doutrina das Sagradas Escrituras. Não se coloca aqui como alguém superior, não se coloca aqui como alguém melhor do que esses irmãos, mas ele diz: eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, por causa dessas misericórdias que Deus, em sua soberana graça, com todo o seu poder, usou para com o seu povo. O ponto de partida então de Paulo é essa posição de intercessor, de alguém que está diante de um povo que talvez não esteja andando da forma que deveria andar, mas ele não se põe ali como alguém melhor ou superior, e ele implora, queridos, pelas misericórdias de Deus, como talvez no nosso linguajar seria pelo amor de Deus. Apresentem os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Aqui é muito importante que eu e você compreendamos a ideia dessa palavra sacrifício. Porque o Antigo Testamento, e assim o apóstolo Paulo trabalha em toda a carta aos Romanos, o Antigo Testamento deixa muito especificado cada tipo de sacrifício que o povo deveria oferecer a Deus. O povo não podia oferecer sacrifícios diferentes. O Velho Testamento nos lista 5 tipos de sacrifício. Levítico discorre de forma mais detalhada cada um deles e como eles deveriam ser feitos. O sacrifício que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é aquele que é chamado e aparece na maior parte das vezes em todo o Novo Testamento, em todo o Velho Testamento. Mais de 900 vezes ele é citado. É holocausto. Não é o sacrifício pelo pecado. Então observe, nós tínhamos o sacrifício pelo pecado, a oferta pela culpa, sacrifícios pacíficos, a oferta de manjares, o próprio holocausto. E então Paulo cita aqui esse tipo de sacrifício que era um tipo determinado de sacrifício que não era pelos pecados, não era oferta pela culpa do povo. Era um sacrifício de oferta a Deus, entregando aquilo que eles tinham de melhor.
E há várias referências que nos mostram que esse tipo de sacrifício deveria ser caro, deveria custar caro ao povo de Deus. Eles tinham que oferecer um cordeiro, um novilho que fosse do melhor do seu rebanho. Eles não podiam oferecer aquele que de repente fosse o mais magrinho, aquele que de repente tivesse uma pata já meio danificada, e então eles iam lá e ofereciam. Esse sacrifício não era aceito por Deus, mas observe, não era um sacrifício para a pessoa ser aceita, porque o sacrifício para que a pessoa fosse aceita era um sacrifício pelo pecado e pela culpa. Esse era um sacrifício que dizia: Deus, absolutamente tudo que eu tenho, absolutamente toda a minha vida, ela pertence ao Senhor. Nada do que eu tenho, o melhor que eu tenho é teu, Senhor, não é meu. Eu não posso viver entregando a Ti aquilo que me sobra, aquilo que me resta. Eu não posso entregar ao Senhor aquilo que não vai me custar. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. O rei Davi é instigado a oferecer um sacrifício que não ia custar para ele. Ele não ia precisar comprar o gado, não ia precisar comprar o terreno. O Senhor havia mandado ele oferecer sacrifício a Deus por causa da maldição que estava vindo sobre o povo, porque o profeta Davi havia mandado fazer o censo para saber quanto que Israel havia crescido, quanto que o reino tinha crescido, prosperado, como é que ele tinha então feito o trabalho direito. Então o profeta Davi vai, e o dono daquela terra, quando encontra o rei, se prostra e diz: meu senhor, meu rei, né? Assim como diz o baiano, é teu a terra, é tua a terra, é teu o gado, pode oferecer, edificar o altar ao Senhor, é tudo teu. Ele não queria que o rei comprasse. Davi diz: eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem. E aí a gente pensa assim: olha, Davi era generoso, Davi é uma pessoa singular, quando na verdade Davi entende a lei do Senhor e entende que o sacrifício de holocausto não podia ser um sacrifício que não custasse nada para aquelas pessoas. Tinha que ser sempre daquilo que era melhor e daquilo que custava para eles. Observe, querido, esse sacrifício então era entregue no altar e absolutamente nada. Os outros sacrifícios, o sacerdote poderia ficar com uma parte, a família do sacerdote poderia comer daquilo ali, existia um tempo determinado, um prazo determinado para se fazer isso, mas o sacrifício holocausto era queimado absolutamente tudo do cordeiro. Nada do animal poderia ficar para ninguém comer, tudo era queimado. E aquilo subia como um aroma agradável ao Senhor. Paulo então agora diz que é o nosso corpo. E aqui a palavra corpo, como em outros textos do Novo Testamento, ela significa o teu corpo, sim, mas em referência à tua vida. Porque observe, a palavra de Deus não faz distinção do teu corpo, do teu coração, da tua mente. Tudo o que significa aqui é absolutamente tudo que é você, tudo que é a sua vida, você por completo, você tem que entregar-se como um sacrifício ao Senhor. Mas observe, não é para que você seja aceito, não é para que alguma coisa melhore, não é para que alguma coisa seja redimida na sua vida. O sacrifício pela culpa já foi oferecido pelo Cordeiro de Deus. Ele tirou o pecado do mundo, mas nós precisamos, por causa desse sacrifício, nos entregar a Deus com tudo aquilo que somos e temos. Isso custa absolutamente tudo. Não pode ser aquilo que nos resta, aquilo que cabe dentro da nossa agenda, mas como vimos hoje de manhã, absolutamente tudo da tua agenda tem que ser de Deus. Toda a tua vida.
rogo-vos que esse teu corpo seja apresentado a Deus como um sacrifício. Observe, no Antigo Testamento era um animal que ia morto, mas agora é um sacrifício vivo. E essa referência aqui não é simplesmente porque você não vai se entregar no altar, mas é porque aquele sacrifício tinha que ser renovado constantemente. Assim como o Senhor Jesus oferece um sacrifício vivo no sentido de eterno, permanente, agora o sacrifício que nós oferecemos também é um sacrifício vivo, ele é permanente. Ele não é um momento da tua vida, ele não é em um ponto da tua vida em que você se consagra, não é um ano que você consagra para Deus, um mês que você consagra para Deus, uma semana que você consagra para Deus, e depois você tenta fazer isso outras vezes, mas é absolutamente toda a sua vida, precisa ser sacrificada ao Senhor, entregue ao Senhor, para subir como um aroma agradável a Deus. Esse sacrifício precisa ser santo. Ora, o sangue de Jesus Cristo é o que nos santificou, o sangue de Jesus Cristo é o que nos purificou, o sangue de Jesus Cristo, aquele que ofereceu o sacrifício por nossa culpa, por nossos pecados, é Ele que nos tornou santos e aptos para nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, para nos entregarmos a Deus como um sacrifício santo. É uma conduta de vida, é uma vida que não é simplesmente vivida em momentos estanques da nossa vida, em que nós vamos a um culto, nós oferecemos, fazemos o que tem que ser feito e depois vamos viver a nossa vida. O culto passa a ser um reflexo apenas daquilo que nós consagramos de uma vez por todas. Esse sacrifício é agradável a Deus, e esse culto, o apóstolo Paulo diz que é o nosso culto racional, numa referência à lógica, numa referência a algo que faça sentido, ou aquilo que é espiritual, numa referência de que os sacrifícios eram feitos de forma externa, e esse sacrifício agora é feito naquilo que é o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser. Esse sacrifício é agradável a Deus, e esse sacrifício é um culto racional. Essa oposição às cerimônias externas para aquilo que é constante, permanente, eterno, todos os dias, todas as horas, nós estamos vivendo em um culto a Deus constantemente, quando acordamos, enquanto estamos vivendo nosso dia e quando vamos nos deitar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2, então, o apóstolo Paulo diz: por isso não vos conformeis com esse século. E você sabe que século aqui é uma referência a pensamento, a maneira como o mundo entende, pensa, enxerga, raciocina, constrói a sua própria vida e a realidade que o cerca. Nós somos formados por esse pensamento. O pensamento deste século é um pensamento que formou a mim e a você, querido. O pensamento que a nossa sociedade constrói já há alguns séculos. É o tipo de pensamento onde eu e você fomos inseridos, nascemos nisso. É muito pesado, é muito constante, é muito abrangente o pensamento deste século. E eu citei aqui no início, como absolutamente todos isso que a gente concebe, é tudo religião, é tudo expressão religiosa do ser humano. Aquilo, seja ideologia, sejam experiências mais tidas como isentas de aspecto religioso, mas envolve sim toda uma religião, porque parte sempre desse pressuposto de que nós temos como verdade na nossa vida, norteadora, que conduz os nossos caminhos. É por causa desse culto, é por causa desse sacrifício, é por causa dessa entrega que eu e você precisamos compreender que a minha vida e a sua vida precisa ser oferecido ou oferecida.
É por causa desse aspecto da nossa vida com Deus e da nossa relação com Deus que o apóstolo Paulo diz: vocês não podem se conformar com este século. E agora a mesma oposição, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer é que é impossível fazer o caminho correto em devoção a Deus, inserido em um mundo que tem uma visão, que tem um pensamento, que concebe a realidade de uma determinada forma. É impossível, inserido nesse mundo, continuar a oferecer para Deus aquilo que é vivo, aquilo que é santo e aquilo que agrada a Deus, se eu e você constantemente, porque o sacrifício é vivo, constantemente, porque o sacrifício é permanente, constantemente não nos deixarmos transformar, porque a palavra no grego está no passivo. Se eu e você não deixarmos nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso interior, daquilo que eu e você temos como elemento constitutivo de nosso ser e que lê a realidade, que enxerga a vida, que enxerga o mundo, que enxerga todas as suas relações. Se eu e você não deixarmos nos transformar pela renovação da nossa mente, não há como oferecer a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas o versículo 2, como sinônimo desse sacrifício vivo, santo e que é agradável a Deus, observe, o apóstolo Paulo diz: para que vocês também experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar aqui que quando a palavra de Deus fala sobre vontade, não está falando como esse elemento humano que faz com que a gente deseje alguma coisa e nos mova em alguma direção. Mas quando a palavra de Deus fala sobre a vontade de Deus, é sinônimo dos decretos de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para que fosse a própria vida, a própria existência. Veja, é preciso essa transformação da nossa mente, para que eu e você, tendo recebido já o sangue de Cristo, o sacrifício por nossas culpas, o sacrifício pelos nossos pecados, tendo recebido esse sangue de Jesus sobre nossa vida, eu e você possamos experimentar. Isso é uma realidade concreta, isso é uma realidade que envolve todos os nossos sentidos. A vida cristã, a experiência cristã, a espiritualidade cristã não retira de nós a experiência dos sentidos, de todo o nosso corpo, e por isso é o corpo inteiro que precisa ser entregue. A palavra do Senhor nos institui a ceia, o batismo, para que eu e você possamos experimentar a fé exatamente com todos os nossos sentidos e fortalecer a nossa fé pela mesa, pela palavra do Senhor, pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Jesus, que pela fé se torna o meio de graça de Deus, que eu e você de fato comemos, participamos, e o Senhor Jesus diz que não tem parte com Ele quem não come e quem não bebe do seu sangue. A experiência cristã não é uma experiência que elimina de você o próprio prazer da vida, da existência. A experiência cristã, a vida cristã, não é uma vida que a sua devoção se dá apenas pela negatividade, por extirpar tudo aquilo que possa te dar alegria, satisfação, prazer e plenitude. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo que é pela renovação da nossa mente, é deixando Deus transformar a nossa mente, que nós continuamos a viver de forma sacrificial a Deus. É deixar a palavra de Deus ser aquilo que de fato molda a nossa mente, que eu e você podemos viver uma vida de sacrifício a Deus, não tentando ser aceito por Ele. Isso não é o Evangelho, isso são as outras religiões de obras, mas a religião da graça
Ela diz que nós fomos aceitos por causa do sacrifício, nós não teríamos condições de sermos aceitos. Ele nos aceitou em Cristo Jesus, por isso agora viva em sacrifício, viva em oferta a Deus, viva entregando cada parte do seu ser, deixando sua mente ser renovada, para que só assim você possa compreender qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A felicidade que nós tanto almejamos, ela vai ficando cada vez mais distante de nós, quando nós começamos a viver para nós mesmos, ou quando nós começamos a nos relacionar com Deus, tentando dar a Deus alguma coisa, para que Ele nos dê em troca alguma outra coisa. Nós fomos criados, aquilo para o qual nós fomos criados, é exatamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a minha agenda domina a minha vida, quando os meus recursos dominam a minha vida, quando a segurança de um futuro, a partir daquilo que eu produzo, começa a dominar a minha vida, eu não estou mais me entregando em sacrifício a Deus. Logo, todos os tormentos que o pecado pode produzir, todos os tormentos que a vida pode produzir, começam a tomar conta da nossa vida, que se enche de insegurança, que se enche de instabilidade, porque nós começamos a não experimentar mais com os nossos próprios sentidos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa vida, que é o vosso culto racional. Por isso eu quero concluir com algumas aplicações, queridos. Se a palavra de Deus nos chama a nos entregarmos no altar do holocausto, eu queria fazer com que você percebesse que os altares do nosso tempo, do nosso século, já estão sendo erigidos há alguns séculos, e essa epidemia tem contaminado a todos. O mundo tem chamado você a se prostrar, a se deitar em diversos altares. Porque tudo é religião, irmão. Com tudo que a gente se relaciona, existem aspectos religiosos. O mundo tem nos chamado a nos deitarmos nos altares que ele tem construído. São outros deuses. São deuses falsos, mas a palavra de Deus nos chama a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Precisamos levar nossa mente cativa a Cristo mais uma vez, todos os dias e mais uma vez. Se o que a palavra de Deus está nos dizendo é a verdade, e eu e você cremos nisso, nós precisamos compreender que somos todos religiosos. O meu coração, o seu coração é religioso em algum lugar ou em algum altar. Eu e você estaremos. Sempre estaremos em algum altar de sacrifício. Sempre estaremos sacrificando alguma coisa. Sempre estaremos sacrificando nossa vida. Não dá para viver a nossa vida sem estar em algum altar em que nós estamos nos sacrificando por aquilo. Porque nós somos religiosos. Eu quero pensar então em três grupos aqui. E eu tenho visto, queridos, em nossos dias, homens que têm se sacrificado no altar do sexo, homens que têm se sacrificado no altar da pornografia, homens que têm se sacrificado no altar do consumismo,
O consumismo do nosso século tem conquistado corações cristãos aos montes. Aos montes. Quantos homens não têm mais a sua segurança no Senhor? Quantos homens não têm mais a afirmação da sua própria identidade em Deus, mas nas coisas que possui? Homens que têm resistido essa transformação, resistido ao imperativo do transformai-vos pela renovação da vossa mente. Homens que pararam no tempo, homens que permanecem vivendo uma vida como que necessitando de leite espiritual, quando deveria comer alimento sólido. Porque os deuses e nos altares em que eles têm se sacrificado, eles jamais poderão experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu rogo, querido, entregue-se de novo em sacrifício. Sacrifício a Deus. Nós temos visto os homens que consagram apenas o que sobra para Deus. Apenas o que sobra para Deus, e sem querer fazer distinção, querido, se o que você está dando para Deus é o ministério, é a vida, é o serviço na igreja. Homens que apenas o que sobra é que entregam a Deus. O tipo de sacrifício que o Senhor não quer e não aceita. O que sobra na família, entrega para Deus. O que sobra no tempo, entrega à família. O que sobra, entrega para Deus na igreja. O que sobra, eles entregam para Deus no discipulado. Olhe ao redor, quantos homens você tem visto se preocupar na formação, no discipulado, no investimento da vida daqueles que são mais novos. Nós temos, queridos, entregado a Deus o que sobra. Não pense, querido, que são os mais santos que fazem isso. Todos nós temos os pés de barro e podemos cair nesses mesmos altares que o nosso século tem construído. Mas o Senhor nos chama novamente e mais uma vez a nos deixarmos transformar pela renovação da nossa mente. Queridas irmãs, quantas mulheres têm se sacrificado no altar da vaidade? Quantas mulheres têm caído na esparrela feminista da competição de gênero? O altar do feminismo conquistou tantas irmãs em Cristo, em que os sentidos e a mente começam a ficar embotadas. A palavra de Deus manda se submeter, mas muitas têm acreditado na esparrela das religiões naturalistas, dizendo que a submissão bíblica é apenas um problema de contexto social, histórico social. Acreditando que a própria palavra de Deus deixou de ser a revelação de Deus para poder colocá-la como um livro histórico e olhar para a história e simplesmente dizer, ela foi construída em uma sociedade patriarcal, machista, e por isso essas orientações estão nela. Quantas irmãs acreditam que podem ser cristãs, mas também
fazer parte da religião feminista, se sacrificado no altar da carreira, resistindo, serem transformadas no seu ser para experimentarem a vontade de Deus, vivendo para Deus. O feminismo, querido, tem roubado das nossas mulheres a bênção da própria maternidade. E algumas se equivocam porque veem algumas matando no próprio ventre. Meu corpo, minhas regras. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, terceirizam os cuidados, a educação, o afeto dos próprios filhos aos cuidados de outros. Consagram o que sobra para Deus. Consagram o que sobra na família. Consagram o que sobra no cuidado dos filhos. Terceirizam, fazendo uso do próprio dinheiro que na competição dos gêneros que o nosso século construiu. Um espantalho para ter onde bater. Usam o dinheiro conquistado com a carreira para abandonar as próprias funções. E, na verdade, a busca pelo dinheiro é mais um movimento de rebelião a Deus, porque é aquilo que vai nutrir o abandono daquilo que Deus ordenou para a vida delas. E os jovens? O que diriam dos nossos jovens? Para finalizar, eu quero chamar você a abrir no livro do profeta Joel. Se for possível colocar aí na projeção, Joel capítulo 2, versículo 28. Eu quero ler com a igreja. Joel 2, 28. Vamos ler todos? E acontecerá... Vamos lá, peraí. Vamos junto. Bem forte. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos... 29. Até... Amém. A palavra de Deus diz que na dispensação em que eu e você estamos vivendo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Nossos filhos e vossas filhas profetizarão. O pentecostalismo fez aqui desse texto uma deturpação, acreditando que o centro daquilo que é a palavra profecia no Antigo Testamento seria uma ideia de vaticínio, uma ideia de previsão de futuro. Mas a menor parte das vezes ela se refere a isso. E na maior parte das vezes ela se refere ao anúncio da palavra de Deus, da lei do Senhor. O que o profeta Joel está dizendo aqui é que nossos filhos, nossas filhas, estariam pregando a palavra de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? A igreja do Senhor, no nosso século,
pegou no meio do caminho um desvio tão grande, que nós muitas vezes estamos nos contentando em consagrar um ano da nossa vida a Deus. Que muitas vezes nós estamos nos contentando em consagrar um dia da semana para Deus. Quando nos contentamos com isso? Nós estamos vivendo na dispensação em que a igreja do Senhor tem o Espírito de Deus em seu coração, cada um de nós. Mas nós pegamos um desvio na história, em que nós precisamos argumentar de que o domingo é o dia do Senhor, que nós precisamos insistir, de que você precisa viver a sua vida para Deus. Observe que incoerência, que coisa que é antagônica. Por que precisamos dizer aos cristãos, você precisa viver para Cristo? Essa era uma mensagem de evangelização, mas nós estamos precisando, no meio da igreja, dizer, você precisa viver para Deus, você precisa consagrar-se a Cristo. Não pode ser o que sobra da sua agenda, não pode ser o que sobra dos seus recursos, não pode ser o que sobra da sua vitalidade. Você não pode viver a sua juventude para você mesmo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não pode ser o que vai sobrar, tem que ser tudo. É tudo para Deus, querido. E o apóstolo Paulo clama, ele roga à igreja do Senhor. Esse não é um problema só nosso, esse é um problema da igreja do Senhor por todos os séculos. Porque a filosofia deste mundo, o pensamento deste século, ele ergue, para não errar os termos, ele ergue altares para que eu e você nos deitemos, para que eu e você nos consagremos, contanto que não seja para Cristo, contanto que não seja para o Senhor. E nós vamos caindo nessas picuinhas, nessas conversinhas ideológicas, filosóficas, culturais. E muitas vezes queremos anunciar o Evangelho, mas que Evangelho é esse que nós vamos anunciar? Que Evangelho é esse que transformará corações, se nós mesmos não temos sido transformados, consagrando nossa vida inteiramente ao Senhor? O profeta Joel diz que não só os nossos filhos e filhas profetizariam, mas os velhos sonhariam. E você sabe, a idade chega para todo mundo. Você passou dos 40, irmão. Passou dos 50. Seja verdadeiro. Não já vai dando aquela sensação assim de... agora não dá mais. Aí na história a gente ouve que essa época é a meia-noite. É a fase da meia-noite, das trevas, na vida de uma pessoa. É o ponto mais alto da escuridão. E aí a gente começa a caminhar acreditando nessas ideias. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas sabe o que acontece? Você acreditou que ser bem-sucedido é ter coisas. Você acreditou que ser bem-sucedido seria ter uma boa conta bancária que assegura para você que no dia que você morrer você tem um caixão para pagar, não vai dar trabalho a ninguém. Nós sabemos que não levaremos nada daqui, mas nós insistimos de que essas coisas são aquelas coisas que nos trazem segurança e que nos trazem afirmação até mesmo como pessoas, de sucesso ou não.
que tiveram algum resultado ou não na vida, quando o Senhor tem nos chamado apenas a nos consagrar no seu altar todos os dias. Afinal de contas, Ele se entregou no altar por sua vida. Quando você ainda era inimigo de Deus, condenado ao inferno. E o profeta Joel ainda diz mais: os vossos jovens terão visões. Como? Com tanto tempo de desvio, com tanto tempo em que a própria imaginação começa a não ter nenhuma provisão para funcionar e para elaborar. Com tanto tempo em que a igreja vem andando por caminhos tortuosos, como a juventude pode olhar para frente com a visão de Deus, olhar para frente com as expectativas e perspectivas de Deus? Como que podemos olhar para frente e enxergar o caminho pelo qual Deus quer que nós trilhemos, quando nós estamos contaminados por essa epidemia secularizada em que nós estamos inseridos e contaminados por ela? Como termos a visão de Deus, como termos a perspectiva de Deus, quando as nossas preocupações são sempre as mesmas, com coisas dessa terra, com coisas desse mundo, em ter um pouquinho mais, em guardar um pouquinho mais, em consumir um pouco mais, em viajar. Nós acreditamos que viagem é para todos, as propagandas dizem isso, e nós ficamos sonhando, como se a nossa vida, o nosso descanso, o prazer que a gente pudesse ter, fosse exatamente conquistar aquilo que tantos têm feito, a alegria de conhecer o mundo. Você que já viajou um tantinho mais do que a maior parte das pessoas, confessa, no que isso transformou o seu coração? No que isso melhorou o seu coração? No que isso melhorou o mundo? Não se esqueça, nosso grande anseio é esse. Nós queremos melhorar, nós queremos redenção, nós queremos conhecer a alegria verdadeira. A palavra de Deus nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, Deus não precisa do seu sacrifício. Você precisa. Deus não precisa do meu sacrifício. Eu é que preciso. Disso depende a sua vida e a minha vida. Bate a poeira da sua roupa, do seu corpo, dá uma ajeitada e parte de novo para o altar. Sai da preguiça, sai do comodismo, sai da busca pelo conforto, pela estabilidade, pelo descanso. Faz tempo que talvez você possa ainda lembrar, se lembra, de uma época em que você servia a Deus todos os dias da sua vida. Se assim tem sido, querido, deixa eu dizer a você de novo. No céu, nós não estaremos mais cansados. Para de ficar querendo descansar o tempo inteiro, porque essa vida aqui é para a gente se gastar, porque em algum altar eu e você estaremos. Se é para se gastar, que seja no sacrifício pelo Senhor, entregando-se a Ele, para a gente experimentar essa boa vontade dEle em nossa vida. Amém.